que ainda não entrou. Renata Castanho. Isso, errei. Salve, belezura! Boa noite, gente! Mais uma vez. Agora sim, a gente tá pronta para começar. Então, para quem tá chegando agora... Boa noite, Lívia. Boa noite, João. Boa noite, Maria Luísa. Deixa eu colocar um pouquinho mais para trás, que tá cortando a nossa cabeça. Pronto, acho que agora tá melhor. Ó, alguém perguntou, diz que o couro cabeludo é muito tenso, se pega sempre franzindo a testa, se tem algum exercício que possa fazer. Olha só que sincronicidade, semana que vem vai ser uma live a respeito de testa e rugas da glabela. Então a gente vai falar sobre isso, mais especificamente sobre essa região, na semana que vem. Oi, Bianca, boa noite. Então, gente, para quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Erika Sanfelice, a gente vai se apresentar. Eu sou criadora do Gaia Facial Fit, um programa de beleza através dos exercícios faciais. Mais um grande aliado na nossa prática de beleza natural é a alimentação. Por isso eu trouxe uma convidada especial para falar sobre isso, a doutora Ana Cláudia Montesino, que vai falar sobre alimentação e envelhecimento. Vamos fazer o seguinte, se apresenta um pouquinho também para quem está chegando. Vamos lá. Então, meu nome é Ana Montesino, eu trabalho já atendo em consultório há 26 anos, mas estou agora, assim, meu público foi envelhecendo comigo, né? Comecei a atender novinha, as pessoas também foram evoluindo aí na vida. E aí o que acontece é que hoje eu acabo com o público feminino fazendo um trabalho mais focado para essa coisa de climatério, de envelhecimento, porque isso vai acontecendo durante os anos na vida da gente. E agora eu estou numa fase onde muitas das minhas pacientes estão nessa fase de a menstruação já está irregular, começa a mudar o corpo, a composição física, um aumento de peso, gente, que é de verdade, a gente não é uma ilusão. A sensação que a gente tem é que vem do nada, né? Assim, é um peso que você fala, eu como do mesmo jeito, a minha vida é a mesma coisa, e o meu peso começou a aumentar, a minha barriga começou a mudar, a minha bunda murcha, o peito murcha, né? A gordura vai mudando, a composição vai mudando corporal. E eu criei daí o programa Mais Mulher, que é um programa voltado para esse público feminino mesmo, que tem umas necessidades diferentes do homem, né? E esse programa é online? Esse é um programa que ele pode ser online e ele pode ser presencial. A minha ideia é já começar a fazer um trabalho agora com o Mais Mulher em grupo. Tá. Para poder ter uma troca também entre as pessoas, porque é muito interessante quando a gente conversa. Por exemplo, eu converso com uma mulher no consultório e a hora que ela tem contato com outra pessoa, ela conversa, ela vê que a queixa é a mesma. Então começou a vir essa coisa de montar esse trabalho também, formando grupo para poder ser à distância, para poder ter essa troca mesmo também entre as mulheres, que, gente, é super enriquecedor, né? E a doutora Ana, ela tá sempre estudando, se aperfeiçoando, então você tem também uma especialização em beleza, né? Na realidade, assim, eu tenho uma pós-graduação em nutrição estética. Tá. Aí eu fiz pós-graduação em fitoterapia. A minha base, a minha especialização, na época que eu me formei, nutrição, ela tinha especialização igual residência médica. Não tinha curso pago, né? Era concurso. E aí eu fiz na Unifesp nutrição materno-infantil, que já era mulher e criança. Aí, depois, em 2012, por conta da demanda do consultório, eu fui fazer nutrição estética. Tá. Porque as pessoas vinham com uma questão de hipertensão, de diabetes, mas sempre tinha uma queixa, principalmente a mulher, né, estética relacionada. Aí eu fiz fitoterapia, porque a gente tem como utilizar muito fitoterápico para ajudar a mulher em vários aspectos, além da alimentação. E esse ano fiz um curso, ainda estou concluindo ele, porque eu vou ter um ano para assistir às aulas, mas estou fazendo um curso mesmo de saúde da mulher. Tá. Então, bem focada mesmo essa questão hormonal, lógico, que não trata, a gente como nutricionista não prescreve hormônios, mas os alimentos que ajudam a melhorar essa produção hormonal, entendeu? Maravilha. Gente, quem quiser ir mandando perguntas, pode ir enviando, a gente vai respondendo ao vivo, tá? A gente já recebeu algumas perguntas, mas acho que eu quero começar perguntando para Ana o que é uma
alimentação anti-envelhecimento. Então vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte, ó, nascemos e a gente começa a oxidar, né? A gente é parafusinho, prego. Nasce e começa a oxidar. E aí a gente tem que ter uma medida certa dentro da alimentação, um equilíbrio, tanto de energia, então quanto eu gasto e quanto eu consumo, né? Isso é o equilíbrio energético. Aí a gente também tem que ter um equilíbrio de consumo de antioxidantes, que é, normalmente, eles vêm mais dos vegetais, das frutas, dos legumes, mas eles atuam na realidade como coadjuvantes para ir tornando mais lento esse processo de envelhecimento. E aí a gente precisa, dentro desse processo, de alguns nutrientes específicos que têm uma função mais direta na questão do anti-envelhecimento. E assim, não adianta a gente se iludir que só a alimentação vai suprir essa necessidade. Então a gente precisa da alimentação, dependendo da faixa etária, da integridade do aparelho digestivo, a gente precisa de suplementação. O uso de fitoterápicos para situações específicas é um coadjuvante. E aí a gente precisa trabalhar isso também com atividade física, né? Então, se é uma coisa da face, é o facial fit. Se não é, se é também da face e do corpo, aí é o treino Gaia, né? Então a gente, não adianta. Eu brinco com um paciente que fala assim, doutor, mas eu detesto treinar. Eu falo, pensa que é a sua benzetacil do dia. Vai tomar, gente, porque vai precisar. A gente vai, assim, tanto a queda dos hormônios por causa da fase que é a pré-menopausa, como também o próprio processo de envelhecimento celular, né? Ele vai sim, a gente precisa ter esse tipo de ação para conseguir abranger de qualquer forma. Então eu falo assim, ó, você pode tomar um fitoterápico? Pode ajudar, mas ele sozinho não vai exercer essa função. Então precisa de uma alimentação variada, precisa tomar cuidado com essa questão de ficar cortando coisas. Então corta carboidrato, corta fruta, corta. A diferença não é tanto a questão do corta, a questão é quanto eu posso consumir, que tipo eu posso consumir. As escolhas têm que ser certas. Porque hoje a gente entrou numa fase, principalmente com a questão da quarentena do Covid, como teve muita gente que aumentou o peso, agora tem um reflexo disso, que é assim, todo mundo desesperado para emagrecer e tirando tudo. E mulheres e homens, mas aqui vou falar de mulher por causa do trabalho, então a gente tem até um público muito mais feminino aí presente, mas assim, a falta de substrato energético, então a falta de energia para te equilibrar com o seu gasto energético, ela vai comprometer sua massa muscular. Se você tiver um consumo que você baixou tanto, reduziu tanto que o teu carboidrato, o emagrecimento ele acontece na balança. Mas no corpo, o que você tá perdendo é músculo. E aí eu brinco que eu falo assim, gente, dependendo da situação, é melhor ficar uma gordinha estruturada. Porque se você despencar inteira, você fica aquela gordinha mole, flácida, que começa a se queixar do corpo, que fala, ó, junta a pele em cima do joelho, né? O bumbum cai, e aí tudo isso desce. A face, o envelhecimento facial tá muito relacionado. Quando a pessoa fala assim, emagreci, fiquei com cara de doente ou de velha, normalmente é porque ela perdeu massa muscular facial. Se eu tenho um rostinho gordinho de gordura, essa gordura vai embora. Se a musculatura tá mantida, ele murcha, mas ele não despenca. Essa é a grande diferença. Então precisa tomar cuidado com essa questão de assim, não, quero emagrecer, fecha a boca. Fecha a boca e tira tudo, né? Eu tenho uma questão aqui que eu escrevi, que é uma questão minha, mas pode ser de alguém que tá assistindo, né? É verdade que conforme a gente vai envelhecendo, a gente diminui a absorção de nutrientes e de vitaminas? Não só a absorção, como a gente diminui, a gente tem uma diminuição de produção de enzimas digestivas. Então por isso a gente vê, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu comia tanto de carne
e não sentia nada, né? E agora eu como e estufo, me dá sono, ou parece, se eu almoçar muita carne, comer um churrasco, à noite parece que eu ainda estou conversando com aquela carne. Isso é uma realidade. Então a gente tem uma diminuição de enzimas digestivas. Tá. E tem uma questão que assim, o paladar vai mudando por conta da falta de alguns nutrientes, que vira um ciclo. Então assim, a gente comia bem, mas já tinha alguns erros. Aí eu mudo um pouco o meu hábito alimentar, vamos usar aqui a quarentena, que é muito realidade. Ficou todo mundo desesperado em casa com o Covid, aumentou o consumo de bebida alcoólica, aumentou o consumo de fast food, todo mundo pedindo comida. Essa alteração da alimentação, essa mudança do hábito alimentar, ele começa já a mudar o seu processo digestivo, independente de idade. Você começa a ter alimentos que pioram a sua acidez, a produção de ácidos, né? Então, a digestão é mais difícil, a gente fica mais ansioso, mastiga menos. Estômago não tem dente. Se eu não mastiguei na boca, ele o alimento ele vai ficar horas processando lá no estômago, mas ele vai sair, ele não vai sair o nutriente no tamanho da molécula que ele deveria sair para ser absorvido. Então, isso mudou. E aí, começa a mudar todo esse ciclo e a gente começa a comprometer o aparelho digestivo também, independente da idade. Então, você começa a mudar a acidez, começa a ter mais refluxo, né? Come, fica aquele vai e volta da comida. Às vezes, a pessoa come e começa a rotar, né? Vai mudando a composição da flora intestinal, da integridade da parede intestinal por dentro. Isso tudo vai comprometendo o nosso processo de absorção. Então, às vezes, antes da boa seleção de alimentos, antes da dieta, porque eu falo para os pacientes, às vezes, que a gente quer começar a mudar o hábito alimentar e a fazer dieta, e a gente quer começar do topo da montanha. Então, assim, a pessoa não mastiga, o intestino não está saudável, não funciona direito, tá tudo bagunçado e eu vou fazer a dieta paleolítica, cetogênica, sem trabalhar o que tá por baixo. E aí chega no consultório a pessoa e fala assim pra mim, eu já fiz de tudo. Eu parei de comer, eu perco 200 gramas e na outra semana eu volto com o meu peso, aumento, continuo aumentando, porque a base não foi cuidada. Essa é a diferença de quando a gente busca orientação. Né? E sem uma orientação, por exemplo, uma pessoa que está assistindo agora em casa e que queira começar a fazer uma dieta, tem alguma dica, alguma coisa, ou tem que procurar uma orientação? Assim? O ideal é procurar orientação, porque eu falo assim, quanto mais eu atendo, mais eu entendo que cada corpo funciona de um jeito e responde de uma forma. Mas eu digo assim, o básico do básico, se a pessoa não tem a menor ideia, se ela tá acima do peso, aquele aspecto inchado, né? Pelo menos começa tirando proteína animal, principalmente carne vermelha. Se não aguenta, mantém lá assim, tenta mais um peixe, um pouquinho de frango, de repente um ovo, mas assim, já vai tirando. Tira do horário do jantar esse tipo de alimentação. Então, por exemplo, faça uma alimentação vegetariana à noite, pode ser com sopa, pode ser uma comida que tenha uma salada, um grão e vegetais cozidos, mas assim, só isso já começa a desinflamar um pouco o corpo sozinho. Lembrem de tomar água, porque tem um cuidado que a gente tem que ter, até quando a gente fala assim de dieta detox, dieta anti-inflamatória, dependendo de quanto a pessoa está acima desse peso e quão inflamada ela tá, se até no consultório mesmo, se eu entro com uma coisa muito radical anti-inflamatória, às vezes você sobrecarrega demais o fígado. Então a pessoa começa assim, expurga aquele monte de toxina pelo cabelo, pela pele, então enche o rosto de acne, o cabelo começa a ficar oleoso, né? Então precisa ter esse cuidado, mas assim, o básico, do mínimo do equilíbrio, deixe carboidrato de boa qualidade, então de repente tubérculo, batata, arroz, tira farinha, né? Tira farinha mesmo. Quando eu falo para as pessoas assim, olha, controla a farinha, é assim, é macarrão, é torta, é tudo que vai farinha. Come um carboidrato no almoço porque precisa de energia, à noite faz uma alimentação mais leve, mais vegetariana.
Tem uma pergunta que eu achei super interessante aqui, vou até pegar o nome da pessoa que mandou, que ela perguntou, a Berta, perguntou, é importante consumir proteína nas 3 refeições? Então, primeiro vamos tirar um mito, porque isso é muito comum. Proteína pode ser tanto proteína vegetal como proteína animal, tá? Porque às vezes, quando a gente fala a palavra proteína, a pessoa já relaciona com carne, né? Ou com carne, com peixe, com frango. Então, assim, proteína é importante ter nas 3 refeições, tá? Ou pelo menos em 2. Mas, o que você pode fazer é, para quem come, no almoço prioriza a proteína animal, no jantar, proteína vegetal, que são os grãos, né? Que são, às vezes, algumas farinhas. Então, por exemplo, uma linhaça, um gergelim, eles têm uma proteína vegetal. Pode usar um grão de bico, uma ervilha, uma lentilha. Isso são proteínas, só que não são proteína animal. A gente precisa de proteína, principalmente as mulheres com a questão de menopausa e de climatério. Agora, não adianta se entupir de proteína e não ter fonte de energia. Então, digamos assim, Érica, você é mais magrinha, entrou na menopausa, tem muita mulher que engorda, mas as magras, normalmente, elas começam, aumenta o percentual de gordura, porque começa a ter perda de massa muscular. Você sobe na balança e você vê o peso baixando. E você se olha no espelho e fala assim, gente, meu corpo não tá legal, tá ficando esquisito, né? Tô perdendo bumbum, tô perdendo peito. O quadril tá ficando esquisito, a pele tá ficando mole. O que acontece? No seu caso, por exemplo, o que pode estar faltando é energia. Entendeu? Então, pra você não vai ser indicado tirar carboidrato. Não vai nem ser indicado, dependendo da situação, você que treina, que tem um trabalho muito com o corpo, fazer um 0 carboidrato. Pra você talvez não se encaixe uma dieta cetogênica. Né? Então esse cuidado precisa ter, porque precisa da proteína, mas também, dependendo do corpo, precisa de fonte de energia. Tem mais perguntas aqui, mas eu vou dar uma passadinha aqui para ver se tem alguma pergunta de alguma seguidora. Deve ser alimentação vegetariana, será? Deve ser. Alimentação vegana. Vegana. Alimentação Envelhece. vegana envelhece. A Cristiane está perguntando, alimentação vegana envelhece? Bom, então eu vou responder aqui. Depois quero tomar vitamina, você me indica. Vamos falar sobre isso depois, então. Fala sobre a então, alimentação vegana. A alimentação vegana é a seguinte, uma alimentação vegana bem feita, acompanhando, por exemplo, se a pessoa está numa transição, acompanhando os exames, vendo como está sendo feita essa transição e com o uso de suplementos, não. E aí precisa de atividade física, como todo mundo, e precisa de energia. Por quê? O consumo proteico, vitamina B12, isso precisa ter um acompanhamento, porque hoje, graças a Deus, a gente tem um monte de opções de proteínas veganas, né? Que podem substituir, hoje tem receita, tem livros, tudo isso. Então, feita da maneira correta, ela não vai envelhecer. Agora, eu simplesmente decidi, tenho dó de bicho, quero preservar o planeta, eu vou tirar tudo, vou comer de outro jeito e não vai fazer análise da composição física, não vai fazer exame de sangue, não vai fazer nenhum tipo de acompanhamento. O risco é começar a perder tônus muscular, porque isso já é um processo fisiológico, né? Hoje a gente tem opção de colágenos veganos. A gente tem proteína, aminoácido, não vou citar marcas aqui, mas nós temos aminoácidos que eu posso, por exemplo, fazer fórmula manipulada na farmácia do pozinho, que a base do produto são aminoácidos de origem, 0 origem animal. Então, tem produtos, hoje a gente tem um mercado, gente, que expandiu demais. Até porque, o que eu tenho percebido no consultório, é assim, os jovens de hoje estão se tornando, no mínimo, vegetarianos. Muito. Eu tô assim, tem uma turminha, até a minha vizinha de porta de casa, assim, as crianças com 13 anos, 12 anos, as meninas e os meninos decidindo começar a tirar as carnes.
né? E assim, eu imagino que vai evoluir para um veganismo no futuro. Se for feito da maneira correta, tá ok. Tá ok. Até às vezes melhora a energia, melhora a disposição, sabe? Sei. Muda bastante isso, mas precisa de acompanhamento, principalmente nessas situações. Interessante, daí tem aquela outra pergunta, que é uma coisa que me perguntam demais, que eu sempre falo assim, a gente precisa tomar vitamina C, né? Pra ajudar na síntese de colágeno, entre outras, né? Mas quando eu falo isso, todo mundo fala, qual você me indica? E eu fico sempre naquela questão, porque eu tomo fórmulas, né? Eu tomo fórmula e faço exames e vejo, mas também pro público em geral, assim, tem alguma coisa hoje o que farmácia? acontece, se a gente pensar em colágeno, a maioria dos colágenos já tem vitamina C na composição, porque é imprescindível mesmo para melhorar essa produção, né? E essa absorção pelo organismo. Então, muitos, Sanavita, Essential, tem um de farmácia que é da Biolab, agora eu não lembro o nome, mas Biolab, a maioria deles já tem uma proporção ajustada para aquela proporção de colágeno, dependendo do que é a dosagem, a vitamina C na composição. O cuidado com a vitamina C é a seguinte, é não se entupir de vitamina C, porque se a pessoa tiver alguma questão renal, que ela às vezes não sabe, né, formação de cálculo, tendência a formar cálculo, a absorção, dependendo, porque hoje também já tem vitamina C XPTO no mercado, dependendo da fórmula, né, da forma da fórmula da vitamina C, pode sim aumentar a propensão à infecção urinária, né, cálculo renal, mas aí é de cada forma. Então não adianta também sair tomando 1, 2, 3 gramas de vitamina C por dia, porque a gente não estoca a vitamina C. Que você não absorver vai sair no xixi. E aí vai sobrecarregar o rim. Tá? Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui no Instagram, a gente respondeu. Deixa eu ver se no Face tem. Boa noite, Maria Moraes. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá assistindo, mas não tem dúvidas nem perguntas. Alguém só perguntou ali, cheguei agora, quem é a doutora, já deve ela fazer não, já faz tempo. Então, tô falando, sou Ana Montesino, nutricionista, nutri aqui, junto da Érica. Tenho muito sono, estou na menopausa. Vamos lá, vamos nessas daqui na sequência. Estou na menopausa, a Lucília. Estou na menopausa e mudei minha alimentação devido à digestão lenta. Passei a comer fruta à noite. Então, a gente precisa tomar cuidado, assim, primeiro com essa substituição das refeições por mini lanches, né? Porque às vezes a gente acaba ficando só com o almoço de refeição completa e aí rica em nutrientes. O que é interessante, assim, ela pode manter essa conduta por enquanto e ir buscar tratamento, né? Então, assim, vai fazer uma avaliação. Uma questão que eu acho importante de falar, muita gente relaciona gastrite, por exemplo, só a excesso de suco gástrico. Mas dependendo da faixa etária, a gente tem gastrite por falta de suco gástrico. Então, às vezes, precisa da suplementação das enzimas para poder ajudar. Então, é importante investigar. Ela pode manter isso enquanto ela não procura tratamento, mas é importante o tratamento porque dependendo de como vai evoluindo esse estado clínico, eu já peguei paciente, por exemplo, que não conseguia nem comia alface e reclamava que estufava. Então, assim, estava totalmente desestruturado o aparelho digestivo, entendeu? Então, é importante essa investigação, porque senão piora num grau que daqui a pouco nem a fruta ela consegue mais comer. Viu, Lucília? Então, vai investigar, por enquanto você pode continuar. A Jaque está perguntando, tenho muito sono, o que poderá ser? Então, depende de várias coisas aí. A gente tem uma questão, às vezes, com falta de produção de energia. Eu não sei a faixa etária da Jaque, mas assim, na pessoa de mais idade, às vezes tem uma dificuldade de produção de energia pela célula. Que até assim, eu vou te falar, se fala mais idade, a pessoa já imagina que ela há 60, 70 anos. Mas, por exemplo, eu pego muita mulher no consultório, já com 30 e pouco, 40, que vive tomando termogênico. Porque fala assim, eu já acordo cansada, daí eu tomo um termogênico, dá um gás. O que acontece? O termogênico, ele pilha a pilha,
mas ele não é um produtor de energia. Então, o que acontece? A pessoa toma, ela pega no tranco, é igual o carro pegando no tranco mesmo, ela dá conta e chega no final do dia, ela despenca, porque aquela ação acaba. Tá. Tem efeito rebote. É como se fosse um efeito rebote, exatamente. Tipo, pilhei e agora vou lá embaixo. Tá. Então, essa questão do sono precisa ver se não está relacionado com a falta de produção energética. Porque dependendo da faixa etária, o mais comum na menopausa é a dificuldade do sono, é a má qualidade do sono, seja por causa dos calorões fogacho, seja porque a pessoa às vezes tem um nível de estresse maior, né, uma letargia maior durante o dia, daí não se cansa, né? Saber o caso, né? Estão coisas. perguntando qual é o seu Insta. Meu Insta é @DRA, de doutor abreviado, .Ana Montesino. A Cristina Dieta low carb. Cristina tá falando uma coisa legal. Estou na menopausa e optei por dieta low carb. Estou me sentindo muito bem. Isso é super pessoal. E low carb é diferente de zero carb. Né? Low carb quer dizer o quê? Tem um consumo controlado dos carboidratos. E provavelmente, não sei se ela está sendo orientada por alguém ou se ela pegou de algum lugar, nessas dietas, mesmo que a gente dê um Google aí, a indicação vai ser de carbos de boa qualidade. Então, realmente, gente, melhora a disposição. Vou explicar por quê. Porque o carboidrato, se a gente tem um consumo de carboidrato muito alto, né, um hábito de consumir muito carbo, e não quero dizer com carbo sendo doce, às vezes pode ser massa, pode ser excesso de arroz, né? O carboidrato mesmo, você começa a mexer muito com a insulina, que é um hormônio. E a insulina, esse sobe e desce dela, essa oscilação, ela começa a mexer com a nossa disposição. Porque ela também tende, essa oscilação, ela vai tendendo a manter seu corpo mais inflamado, né? Você começa a gerar uma compulsão maior pelo carboidrato, então você come e aí cada vez você sente mais vontade de comer carboidrato. Aí você, às vezes, por exemplo, come em excesso no horário do almoço. Quando chega tarde, a pessoa tem aquela letargia que dá vontade de deitar e tirar um cochilo. Por quê? Porque fica essa insulina, sobe e desce, e taxa de açúcar sobe e desce demais no sangue. Então, a low carb, dependendo do perfil, é um super remédio para o quadro que a pessoa tá. A Jaque Rezende perguntando, algo específico para quem tem tireoide? Tireoidite de Hashimoto. Alimentação anti-inflamatória, gente. Entenda o seguinte, ó, o Hashimoto, que é a tireoidite de Hashimoto, ela é uma doença autoimune que não necessariamente os exames estão já alterados, mas ela começa a produzir anticorpos contra a própria tireoide e ela começa a ter muito mais sinal clínico do que alteração no exame de sangue. E ela é autoimune. Por quê? Porque é o corpo brigando contra a própria tireoide que seria para ele reconhecer. Tá? Então, é alimentação anti-inflamatória. Basicamente, assim, tirar carboidrato não, industrializados, totalmente. Controle do consumo de carboidrato, carne vermelha, se possível, excluir. Leite principalmente, mas leite e derivados, excluir. Se possível, excluir glúten, pelo menos, para num primeiro momento diminuir os sintomas clínicos e depois optar pelo meio do caminho. É uma coisa que, se quiser tratar direitinho, começa com uma dieta mais radical. Tá. E as farinhas fazem parte? As farinhas fazem parte desse processo inflamatório. Que vai contribuindo para a piora dos sintomas. Tá. Essa é uma pergunta também da Carmen Duca, que mandou assim: farinha branca realmente envelhece? Na realidade, o que acontece? A farinha branca, ela é um alimento que, assim, vai ficar alterando o nosso índice glicêmico, vai aumentar a oxidação da célula e, portanto, vai acelerar o processo de envelhecimento. Então, assim, quanto mais a gente puder evitar o consumo de farinha, principalmente branca, e optar por outras farinhas, que hoje também a gente tem muito, né? Farinha de linhaça,
farelo de aveia, farinha de aveia, farinha de arroz, né? O próprio amido de milho. Tá. São outros produtos que a gente pode usar e ir substituindo. Agora, tudo que é refinado não é legal. A gente precisa ter esse, assim... Mas a gente pode optar e falar assim, gente, ó, hoje é um aniversário, tive um bolo, ou vou comer uma pizza, porque, né, eu, por exemplo, a minha mãe tem muita idade, minha mãe tem 87 anos. O prazer dela é uma vez por semana a gente levar pra comer pizza. Então, o que que eu faço? Eu seleciono a pizzaria, eu procuro as pizzarias que eu sei que trabalham com farinha AAA, que é a farinha italiana, porque aí a porcentagem de glúten, que é uma proteína da farinha, é muito menor. Então a gente come, normalmente peço massa fina. Então dá pra fazer essas opções. A gente não precisa virar um bicho do mato de não vou comer. Mas é uma coisa que, assim, o consumo em excesso, que hoje é o que mais acontece por conta até da indústria alimentícia, a gente precisa ter consciência que não dá pra ser assim. Agora você falou assim, refinados, aí tudo bem. Açúcar, a gente já sabe que é um veneno, né? Que também acaba acelerando os processos de envelhecimento, né? A causa da glicação. Exatamente. Né? Quer falar um pouquinho também? Então, esse processo é aquela questão, a brincadeira da insulina, né? Que fica, você come muito açúcar, por exemplo, estimula a produção de insulina para dar conta de baixar aquela taxa de açúcar no sangue. Isso vai gerando como se fosse, a gente fala que é como se fosse uma caramelização, né? E isso vai aderindo às células e vai piorando o processo de envelhecimento. Então é como se você fizesse um caramelo de pudim, pegasse a sua célula que precisa ter uma estrutura bonitinha e jogasse nela e ela vai caramelizar inteira, então ela vai craquelar, né? Ela vai mudar a tua composição vai mudando o aspecto físico, porque você vai matando essas células. Gente, uma boa notícia é que também junto com a dieta você tem como reverter, né, alguns processos de glicação através dos movimentos, das massagens, dos exercícios. Agora eu tenho uma dúvida pessoal. Falam que dá no mesmo você trocar o açúcar refinado por açúcar mascavo. A sua opinião também é Na realidade, eu penso o seguinte, ó, o açúcar, o ideal é que a gente não consumisse, ele não deveria fazer parte, é diferente você ter um açúcar que é a frutose da fruta dentro da fruta e ter um doce, né, uma coisa adoçada. O que acontece é, açúcar mascavo, mel, eles vão tendo nutrientes dentro da sua composição. Que, consumidos com muita moderação, não vão gerar esse processo. Então, assim, se eu tiver que orientar uma pessoa, doutora, eu vou consumir adoçante ou um açúcar de boa qualidade? Eu vou falar, você vai controlar o consumo de qualquer um deles, mas eu ainda prefiro que seja um açúcar mascavo ou um mel. Coco, açúcar de coco. Ou um açúcar de coco, que tem um índice glicêmico menor, porque eles têm nutrientes e quanto menos refinado ele for, mais próximo ele tá do que seria uma cana de açúcar. Gente, eu era criança, eu chupava cana no sítio. Né? Assim, era um açúcar, né? Mas é outra fonte, são outros nutrientes presentes. Então, assim, primeiro que entre adoçante e açúcar, eu prefiro um açúcar de qualidade. Segundo, para qualquer um, moderação. A Kel Bressani pergunta, alimentos que retardam o envelhecimento. Acho que você já falou, né? Bem na questão da alimentação variada, a gente tem que consumir fruta, a gente tem que consumir muito mais vegetais do que nós consumimos, né? Quando a gente opta, por exemplo, eu tô vendo ali, ó, já vou responder essa pergunta, peraí que eu já leio pra vocês. Quando a gente pensa, por exemplo, na pessoa que substitui o jantar por um lanchinho, você tende a piorar o seu processo de envelhecimento, porque você vai tirar uma outra refeição onde você vai ter complexo B, vitamina E, vitamina C, né? Fibras e outras ofertas. A Rejane aqui perguntou, boa noite, tomo colágeno para articulação, tenho que tomar outro para a pele? Tem. São coisas diferentes. A forma do colágeno para articulação é uma, e a forma para a pele, que seria, por exemplo, um Verisol, um Peptan,
são outras, a molécula é diferente, são moléculas diferentes de colágeno. E para a pele, se puder adicionar ácido hialurônico, melhor ainda, porque o ácido hialurônico trabalha muito a parte da hidratação da pele também, além, gente, de lembrar de tomar água, né? Tem essa. Então, assim, são coisas diferentes, tá? Precisa sim. Tem mais perguntas aqui. Aqui a Leide está perguntando, corrida envelhece. Então, como educadora física, exatamente, eu posso falar, né? Todo o excesso, exercício feito em intensidade, gera mais oxidação e entra naquilo que a doutora estava falando, explicando, né? Que esse excesso de oxidação envelhece. Então, assim, não que a corrida envelhece, mas qualquer atividade física, feita com né? intensidade, né? Muita intensidade, qualquer exercício que é feito com muita intensidade envelhece, não só a corrida. E aí, no aspecto nutricional, o que a gente pode fazer, que às vezes eu faço para os meus pacientes, na realidade, suplementar, dependendo do esporte que a pessoa faz e dos sinais que ela começa a apresentar, aí a gente trabalha, junto com a atividade física, a suplementação de antioxidantes. O que é muito comum de acontecer, por exemplo, às vezes eu sou sedentária, aí eu começo a engordar, resolvo começar a fazer atividade física e vou fazer lá uma dieta. No começo desse processo de atividade física, o corpo não está adaptado ao treinamento. E é muito comum as pessoas, assim, ela começa a fazer a dieta e o treino e adoece. Começa a pegar gripe, tem infecção de garganta. Gente, gripe não podemos pegar, né? Porque a gente já não sabe se é gripe ou se é Covid. Mas assim, a pessoa começa a ter sintomas e fica doente por conta disso. Então, às vezes, por exemplo, quando a pessoa vai começar um treino, dentro de um processo, se ela não fazia nada, é o caso, às vezes, de usar as suplementações antioxidantes para dar uma base inicial, um suporte. Mas outra coisa também que eu acho interessante de falar é que quem pratica corrida e gosta muito de correr, gosta de correr maratona, então é fundamental o descanso, né, para você fazer esses treinos tão intensos e a alimentação também antioxidante. E aí tem que, dependendo do ritmo, às vezes a pessoa que é um corredor mesmo, que precisa até fazer os ciclos, né, da alimentação de acordo com o treino. Uhum. Porque faz muita diferença. Não dá pra simplesmente falar assim, uma alimentação saudável. Às vezes não. Tem a fase que você vai bombar aquela pessoa de carboidratos, né, pra ela, dependendo da intensidade, do período, da fase que ela tá pré-prova, pós-prova, prova. Aí precisa de um negócio bem orientado. Tem uma outra pergunta que eu achei interessante aqui, da Maria Eliane, que ela diz assim, ó, aos 50, quais os exames preventivos mais importantes de fazer para prevenir doenças? Eu sei que não uma mas dá para dar uma base, sim. Né? Ó, é importante, primeiro que assim, com 50 anos, eu não sei se ela já está na menopausa, se está no climatério, dependendo da fase, começam a mudar mesmo os parâmetros bioquímicos. Então, aqueles básicos de sangue, glicemia, perfil de colesterol, triglicéridos, não precisam ser feitos. Né? A gente precisa ter esse acompanhamento. É importante acompanhar com ginecologista ou com médico de família, por exemplo, os exames de sangue hormonais, né? Precisam ser feitos também para ver em que fase que ela tá, se os sintomas que estão relacionados já com menopausa ou não. E são importantes alguns exames de imagem. Então, aquela questão de mamografia, de vez em quando, aí, de acordo com cada médico, porque isso é um pedido médico, não é de nutricionista, colonoscopia, endoscopia, depende de histórico familiar. Então, assim, tem alguns de imagem também que são importantes de acompanhar, tá? Mas aí é fundamental, Nutri é habilitada, principalmente para as que fizeram, né? Eu, com muitos anos de formada, já fiz os cursos, mas assim, o nutricionista sabe interpretar, mas a gente não pode, primeiro, diagnosticar, a gente pode levantar a lebre, falar assim, isso aqui tá alterando, vai procurar tal especialista, né? E segundo, que exames de imagem, nós não somos habilitados, a gente sabe olhar porque é prática,
vai mostrando e você fala assim, ó, bom, aspecto físico, eu bato o olho e já falo assim, provavelmente tem gordura no fígado que é esteatose hepática. Então você vai ficando com olho clínico. Mas os de sangue, por exemplo, os nutricionistas são habilitados tanto a pedir como a interpretar. Só que a gente não pode diagnosticar doença. Tá. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui no Face. No Instagram tem muitas perguntas. Se a gente não conseguir responder tudo na live aqui, pode mandar no Insta da doutora, né? Pode mandar no direct. Olha essa pergunta da Marilene aqui. O maior causador de Alzheimer são as farinhas refinadas? Então, gente, a gente tem, com relação ao Alzheimer, tem alguns nutrientes que estão relacionados a isso, específicos, não necessariamente só a farinha, mas a farinha é um comprometedor, sim, de processos neurológicos, mas tem muito a ver tanto com a produção de neurotransmissores, com a produção da parte hormonal, e tem muito a ver com aspectos genéticos. E genéticos, daí eu quero dizer, quando a gente fala de nutrientes que podem sinalizar para nós essa tendência ao Alzheimer, isso está muito relacionado a um teste que é o teste de nutrigenética. O que é um teste de nutrigenética? É um exame que a gente faz coleta de saliva. Ele é um exame que você vai investir nele uma vez na vida. Por quê? Porque genética não muda, né? Só que ela sinaliza para mim, por exemplo, se eu não tenho boa absorção de ácido fólico, se eu tenho excesso ou falta de... já eu lembro o nome de outro parâmetro que a gente avalia. Homocisteína. Tudo isso sinaliza para nós, no teste de nutrigenética, você vê a tendência que a pessoa tem de metabolizar e absorver bem aquilo vindo da alimentação. E aí você começa, quanto antes a pessoa fizer esse exame, você começa a orientar a alimentação e suplementação para você não ativar aquela genética desfavorável. Então, por exemplo, crianças que têm diagnóstico de aspecto autista, né, espectro autista, se ele faz um teste de nutrigenética, você trabalha muito mais e você melhora exponencialmente o contato, a troca, você melhora clinicamente aquela criança, porque você diagnostica o que para ele é favorável ou não geneticamente. E isso no adulto, por exemplo, para essas doenças como Alzheimer, trombose, risco de infarto, esse teste, ele não fica te diagnosticando clinicamente, mas ele fala, esses nutrientes aqui você não metaboliza bem. Então tome cuidado com eles. E aí a parte nutricional arruma alimentação e às vezes tem uma suplementação muito específica. Tá. Então ele fala sobre as suas tendências, né? E o que você poderia evoluir por como você metaboliza o que você come, ou se aquilo vai te favorecer bem ou negativamente, geneticamente, entendeu? E assim, num geral, uma alimentação anti-inflamatória também ajudaria a evitar o surgimento de Alzheimer. Ele ajuda a evitar, mas, por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês, a pessoa que tem má absorção de ácido fólico, geneticamente falando, se ela não tem isso favorecido e ela não trabalha o que a gente chama de epigenética, que é o externo, ela pode se entupir de alimento rico de ácido fólico, que a genética dela não favorece aquela absorção. Ela vai precisar de suplemento. Entendeu? Qual o melhor horário para tomar o colágeno à noite? Suplementos para aumentar a massa e manter a pele. Vamos lá, quer falar? Bom, vamos lá. Suplemento para aumentar a massa é assim, gente. Aumentar a massa não é um milagre que a gente fala assim, olha, se entope de whey protein que vai resolver. Não vai. É o que eu falei lá no começo. Se você não tiver base de energia, por exemplo, se o seu consumo de energia, de carboidrato não é suficiente para você tomar aquele whey e ele poder ser direcionado para a parte muscular, você pode se entupir de whey.
É o que mais acontece, por exemplo, até com jovem, adolescente mesmo. Eles começam a ir na academia, às vezes o profissional que dá o treino começa a mandar tomar um monte de coisa. Só que a pessoa não come. Então vamos pegar assim, vai, uma menina magra, magrinha, aquelas que, né, bem magrinha. E aí ela começa a treinar porque ela quer melhorar o bumbum, o braço, quero tornear meu corpo. Aí ela começa a treinar e se encher de suplemento. Toma whey, toma creatina, toma BCAA, se entope de um monte de coisa. Só que, ao mesmo tempo, ela tem medo de engordar. E aí ela fica controlando a alimentação. Então treina um monte, usa a musculatura como fonte de energia, se entope de suplemento, que não vai fazer efeito porque está faltando a base, que é a energia. Então, assim, essa questão de aumentar massa e manter a estrutura da pele, a pele, o próprio exercício vai manter, a água ajuda nessa hidratação, mantém o aspecto saudável da pele, mas aí, nessa situação, principalmente se a Sueli que perguntou for magra, a questão é, se você não consumir, por exemplo, energias suficientes durante o dia, nem gasta o dinheiro com esses suplementos. Porque ele não vai ter ação indicada. Porque a nossa maior fonte de energia não é proteína, é carboidrato. E se você não der o estímulo mecânico... Se não treinar, então se não treinar, não vai adiantar Precisa, nada. gente. Você tem que saber, o teu corpo tem que entender para onde ele vai direcionar, né? Então, exatamente. Né? Então tem que ter um uso para que o seu corpo entenda, né, para onde ele vai... Ele precisa, para ter essa absorção, ele precisa ter alguma parte do corpo dele pedindo para absorver aquilo. Exatamente. Que é o tem que ter estímulo uma demanda do exercício, exatamente, tá? Então vamos ver, tem outra pergunta aqui. Tenho 48 anos, Aparecida, fui na ginecologista, todos os exames de hormônios que ela pediu, só falou que eu só posso usar vitamina C depois de entrar na menopausa. Tá. Ó, a vitamina D, gente, é uma questão assim, tem condutas, cada profissional tem uma conduta. Ela falou que ela tem 48 anos, né? Isso. É isso? Então, assim, tem uma questão que é, como está a sua vitamina D hoje? É a primeira coisa. A segunda é que tem uma conduta muito específica de linha médica diferente. Eu não posso contradizer a sua médica, a sua ginecologista, porque eu não sei seu histórico, não sei sua clínica, não sei como estão suas taxas de exame, mas eu sei que tem um choque entre as linhas médicas em relação à vitamina D. Então nós temos protocolos que trabalham com overdose de vitamina D, e aí a dieta é super controlada, que é o protocolo de um médico que chama do protocolo Coimbra. Tem estudos maravilhosos com o resultado com essa super suplementação, mas para ter uma ideia, o controle de consumo de sódio para poder fazer esse protocolo, que não é o sal de sachê, é os nutrientes sódio, é absurdo, é uma coisa contada na ponta do lápis. E temos os médicos que falam assim, mantenha a vitamina D perto de 60. Tem médico que fala, não, 30 tá bom. Então vai depender muito da conduta de cada profissional, da ginecologista dela. Tem uma pergunta aqui da Sônia, eu vou até inteirar. A Sônia Maria tá falando assim, o que comer na ceia da noite? Daí eu vou aproveitar esse gancho, porque eu queria falar queria que você esclarecesse se é mito ou se é verdade. Que comer carboidrato à noite engorda. Gente, é assim, eu acho sensacional, porque eu falo o seguinte, nutrição, eu falo que é uma profissão que é complicada, às vezes eu brinco, eu falo que eu queria ter feito fisioterapia. Porque assim, alguém estuda que o carboidrato é bom, vai a algum espírito de porco e estuda que se comer à noite ele acha um resultado completamente diferente e fala que é ruim. O que eu tomo como conduta no consultório? Como eu gosto de trabalhar de forma muito individual, eu olho como qual é a necessidade daquela pessoa, como é o hábito dela, como isso reflete nisso. Agora, não dá pra gente afirmar assim, até as 18 pode comer carboidrato, se comer 18:05 engorda? Não. Dependendo da pessoa, eu prefiro que o jantar ou a ceia seja um carboidrato, porque a digestão vai ser muito mais rápida do que se você comer
uma carne vermelha mal passada antes de dormir. Uhum. Você entendeu? Então, por exemplo, quem tem, por exemplo, hoje atendi uma pessoa assim, já próxima dos 70 anos. Aí ela falou assim, doutora, será que para emagrecer eu tenho que fazer dieta hiperproteica, só comer proteína? E eu falei para ela, de forma alguma, porque aos 70 anos as suas enzimas digestivas estão muito diminuídas. Se eu te der uma carne para comer à noite, você não dorme. Porque ela vai ficar digerindo aquilo a noite inteira. E, por exemplo, vamos exagerar aqui, uma carne vermelha, essa pessoa comer uma carne mal passada, ela vai ficar 8 horas fazendo a digestão daquilo. Vai atrapalhar a reposição hormonal, que acontece durante a noite. Vai atrapalhar a produção de melatonina. Ela provavelmente vai desenvolver refluxo, gastrite, se não tratar vai evoluir para úlcera. Então, assim, dependendo do paciente, eu prefiro que jante carboidrato. Um jovem que faz faculdade, trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade, come, sei lá, um salgado antes de assistir aula, vai chegar 11h30, meia-noite em casa e vai acordar 4 horas da manhã porque vai sair para trabalhar. Eu não vou mandar aquela pessoa comer carne à noite. Eu vou falar para ela, você vai comer um prato gigantesco de vegetais cozidos, não vai ser nem salada, porque a fibra demora para ser digerida, a fibra crua, de alface, de rúcula. Eu prefiro que ele coma cenoura, brócolis, couve-flor, porque a fibra já é mais branda. Então é muito específico. Tem um mito. Mas por quê, gente? Olha só, às vezes a pessoa janta, se empanturra de lanchinho, faz 3 lanchinhos de pão com frios, come, tirou o carboidrato à noite, parou de comer o pão, emagreceu, fala carboidrato à noite emagrece. Lógico, comia em excesso, né? A ponto que se a pessoa tem uma compulsão e acorda de madrugada para comer, aquela fome noturna, é melhor ela comer alguma coisa que tenha proteína, porque a digestão fica mais lenta, enriquecer de fibra. Entendeu que é conduta isso? É muito, acaba virando, eu não sei, meu foco é muito personalização, né? Muito bom. Tem muitas perguntas, vamos ver. Ó, eu vou de 2 perguntas aqui, eu já vou responder junto, tá? Que é aqui tá falando, a Cláudia no Insta tá falando, emagreci 12 quilos e fiquei com o famoso bigode chinês, o que fazer? E a Gisele tá falando, eu emagreci 6 quilos e o pescoço tá horrível, eu tenho 61 anos. Então, assim, 2 coisas. Então, acho que eu posso falar e você pode falar. Isso, fala primeiro do exercício então, assim, aí. Eu acho, isso tem muito a ver com a alimentação e de que maneira foi dada essa perda de peso. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque como a doutora falou, depende da composição corporal. Então, os exercícios faciais ajudam a dar mais tônus, né? Ajudam a posicionar melhor os tecidos, né? Mas, se não tiver esse controle, né, nutricional, vai cair mesmo. Né? Às vezes é o caso, sim, de ter que suplementar de colágeno, de ter que fazer uso de suplemento mesmo. Mas, gente, assim, ó, de fato, principalmente a que falou que emagreceu 12 quilos, dependendo da dieta que foi feita, às vezes compromete muito massa muscular. E 12 quilos, às vezes a pessoa tinha também uma questão de muita gordura por baixo da pele. Uhum. E a hora que perde isso, sobra pele. Uhum. É igual um bariátrico, por exemplo, né? Ele perde, às vezes, metade dele, não tem como não sobrar pele. Com muitos anos de atividade física, a pessoa vai recompondo, mas às vezes precisa de intervenção cirúrgica. E na realidade o que acontece é assim, perdi muito. Gente, as atividades do Gaia Facial eu já fiz assim, de sentar, fazer, tirar foto antes e imediatamente depois do exercício, a expressão facial mudar. Isso é muito, assim, eu indico super, para todo mundo eu falo, porque faz diferença. Com certeza. E também, se essa perda de peso for muito rápida, né? Desconfie. Então, desconfie de dietas milagrosas, muito restritivas, porque isso tudo vai gerar essas descompensações, então vai gerar mais flacidez, não só no rosto, mas no corpo todo. Então, é importante
fazer essa mudança, né, de uma maneira consciente. Eu acho assim, às vezes pode ter uma coisa radical por um período curto de tempo. Um choque. Porque é um estímulo, primeiro que dá um estímulo para a pessoa de continuar fazendo, né? Mas porque assim também você dá aquele impacto no corpo. Depois, se consegue ir mais para o caminho do meio e a pessoa ter a paciência de tendo uma perda mais lenta, o próprio corpo vai se reestruturando, né? Quando a gente tem a perda de uma vez só, é a mesma coisa que encher uma bexiga, um monte, a hora que você solta, ela tá toda mole, né? Ela fica sobrando, ela fica flácida. Exatamente. Né? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. O que comer na ceia à noite? Acho que a gente falou sobre alimentação na noite, né? O Instagram de novo. Pode falar de novo. Fala de novo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu celular aqui e vou escrever. Isso. Boa noite, Rosângela. Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui, da Dilma. Ela está perguntando quanto aos antioxidantes. Qual a quantidade diária indicada e como suplementar? Eu achei interessante, porque a gente está falando aqui de alimentação antioxidante, mas existe uma suplementação. O que na realidade, é assim, é a combinação de alguns antioxidantes que, dependendo de cada caso, você indica um tipo. Tá. Então, eu vou dar exemplos aqui, não quer dizer, gente, que seja para vocês saírem comprando todos, porque às vezes não é necessidade de todo mundo. Coenzima Q10, ômega 3, vitamina E, a própria vitamina C, numa dosagem adequada para cada um, vitamina A, né? Então, nós temos alguns antioxidantes que, dependendo da situação, a gente suplementa de acordo com a necessidade e com a situação de cada um. Mas, quando eu falo suplementação, é isso mesmo. Às vezes são vitaminas e minerais, zinco, o próprio ácido hialurônico é um suplemento, colágeno é um suplemento. É que aí vai depender da necessidade de cada situação, né? Mas é isso, e às vezes esse combo você faz de acordo com o que a pessoa traz de queixa pra você. Entendi. Tá, vamos lá para as nossas últimas perguntas. A Adriana tá perguntando o que seria bom para eliminar gordura no fígado. Gente, gordura no fígado é uma questão assim, ó. Primeiro a gente tem que tem que ir arrumando mesmo o hábito alimentar. Mas a gente precisa de uma classe de alimentos que se chama brássicas. O que são as brássicas? Vou dar alguns exemplos. Couve-flor, couve-manteiga, aquela da feijoada, brócolis, escarola, rúcula, as verdes escuras, repolho, pode ser repolho roxo, pode ser repolho branco. Então são alimentos que auxiliam. Agora, o principal também para diminuir a gordura no fígado, né, para limpar o fígado, é você não ter muita química entrando no corpo. Então, essa questão de alimentos industrializados, com conservantes, com tudo. Por quê? O fígado, ele entende o seguinte: detoxificar, que é tipo fazer a faxina, é mais importante do que emagrecer. Porque o tóxico, ele te mata, ele pode te matar de imediato, é como se fosse um veneno. A gordura no fígado, ela pode te matar de uma doença lá na frente. Então o corpo entende que, se ele tiver que priorizar, ele vai primeiro detoxificar. Por isso eu tenho essa questão com os adoçantes, muito, por exemplo, tipo aspartame, essas coisas todas. Por quê? Porque eles são química para o fígado. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tô acima do peso, me entupindo de alimento diet, light, e não emagreço. Agora, a pessoa está acima do peso, então ela tem gordura, às vezes ela tem gordura no fígado, mas a prioridade do fígado vai ser continuar desintoxicando, porque pode ser morte iminente. Tá. Entendeu? Então, assim, é tirar esses alimentos artificiais, é tomar água, é fazer uso de alguns chás. Aí é importante ter indicação de fitoterápicos que você pode usar, de ervas que você pode usar para preparar o chá,
Porque se a pessoa tem um quadro clínico e toma alguma medicação, a gente tem ervas que interagem com o medicamento e atrapalham a ação medicamentosa. Então, cuidado, gente. Esse ditado que fala assim, é erva, se não fizer bem, mal não faz. Não é verdade. Não é verdade. Gente, tem estudos mostrando, eu fiquei assustada quando eu fiz pós-graduação e li esse estudo. Casos de aborto com uso de chá de camomila. Que a gente acha que é inocente, né? Eu brinco, eu falo, quando eu fiz o curso de fitoterapia, uma vez eu falei para um professor, eu acho que eu tô fazendo o curso de formação em fitoterapia para não prescrever fitoterápico. Eu tô com medo, porque eu li as coisas e falo assim, gente, mas eu achava que isso a gente dá para todo mundo, né? E não é assim, então precisa tomar cuidado, tá? Bom, aqui a Adriana tá perguntando, tá falando aqui do caso dela, que ela entrou na menopausa com 38, super jovem, teve câncer com 39, tem 52 hoje, não pode fazer reposição hormonal. O que fazer para melhorar a flacidez? Olha, tem alguns alimentos que ajudam na produção de alguns hormônios, né? Mas essa flacidez dela pode ser trabalhada tanto com atividade física como com suplementos que não são necessariamente hormônios. Né? Então, por exemplo, a dieta equilibradinha, às vezes o uso mesmo de aí nesse caso, às vezes ela pode precisar, ao invés de usar, por exemplo, um whey protein que é mais genérico, né, mas que tem uma outra composição, às vezes um pool de aminoácidos, para ser mais eficiente ainda, né? E algumas tem sementes, às vezes linhaça, semente de girassol, que podem ajudar na produção de algum hormônio. Nunca vai ser igual ao que foi antes, né? Mas isso não vai ser para nenhum de nós. Mas a somatória disso, ela pode perceber melhora e vai ter que pôr alguma atividade física. Não tem como, não tem segredo. Esse aqui não corresponde. Eu tomo muita água, Lúcia. Oi, Lúcia, ela tá sempre aqui com a gente. Sinto que minha pele não corresponde. Na realidade, não é só água, é tudo, né? Aí é tudo que a gente precisa. Às vezes precisa ver o que de fato não corresponde, se é só falta de hidratação. Aqui a Luciana está perguntando, Gaia Facial Fit é um programa que a sugestão é fazer 10 minutos por dia. Tem práticas complementares, então às vezes você quer fazer os exercícios faciais de manhã, à noite você pode fazer um gua sha, uma ventosa, uma drenagem, dá para você complementar. Então, pelo menos 10 minutos por dia. Tem que ter frequência, gente, porque são estímulos curtos, então se você quer ver resultado, tem que fazer todos os dias, tá? Mas são 10 minutinhos e é super prazeroso. Quem não conhece... Gente, ilumina o rosto. É uma coisa sensacional. Tem aqui as perguntas sobre os exercícios e as massagens. Vitamina C não pode usar muito, como você disse. O que você me diz do shot de limão? É milagroso. Não, ele ajuda bastante mesmo. Às vezes, tanto para melhorar sintoma digestivo, de má digestão, de indisposição. Ele ajuda bastante também na questão desse equilíbrio ácido-básico corporal. Mas, por exemplo, em casa, às vezes alguém exagera lá e a minha filha mulher normalmente tem mais essa tendência, exagera um pouco, o fígado já reclama, começa a dar uma dorzinha de cabeça. Você faz um shotzinho de limão, gente, é milagroso. 15 minutos depois, quando eu tomei a primeira dose da vacina, eu tive uma semana de sintomas. E eu acho que eu até tive por tanto tempo porque eu menosprezei. Eu achei que era coisa da minha cabeça e fui empurrando com a barriga. A hora que eu vi, eu tava encacada. E o último dia, eu tive uma dor de cabeça, assim, que parecia que a dor saía de dentro da minha cabeça. E eu não queria tomar remédio, porque eu comecei a ficar com medo falei, foi uma coincidência. Eu já tava com Covid, tomei vacina, não sabia, agora eu tô com Covid, não é? E eu ia fazer o exame no dia seguinte. E aí eu não queria tomar remédio, porque eu não sabia o que eu tinha. Eu fiz o shot de limão e foi o que me passou a dor de cabeça
pra eu aguentar dormir, porque eu não tava conseguindo dormir de dor de cabeça, e fazer o exame no dia seguinte. E o shot de limão é limão? É limão, gente, é limão, é igual um shotzinho de pinga de bar. Tá. Você espreme lá e toma ele daquele jeitinho. Então, por exemplo, vai ter um churrasco. Não é nem a questão da bebida, mas assim, ó, não estou muito habituada a comer carne, o evento vai ser churrasco, eu vou comer carne mais do que o normal. Toma um shot de limão antes. Tá, essa dica é boa. Ele já vai ajudando, ele já vai equilibrando esse esquema básico. Mas você aí. sabe que assim, eu uma época, eu tomava muito limão, tudo era com limão, assim, eu ainda tomo muita água com limão, praticamente todos os dias. Mas teve uma época que meu dente ficou super sensível. Não consegui. Tem uma questão de sensibilidade, gente. E tem gente que, por exemplo, fala assim, ó, se eu tomar, meu estômago dói. Eu vou te dizer o seguinte, o limão, na hora que ele bater no estômago, ele vai deixar o ambiente do estômago mais básico. Ele faz o inverso. Se ele é ácido, ele deixa mais básico. Mas não quer dizer que você não vai ter desconforto. E tem uma questão do limão, ele ser abrasivo, né? Então pode ser que tenha alterado o teu esmalte. Uma sensibilidade. Exatamente, dentário. E tem então vamos encerrar só pra falar aqui mais sobre um mito que a gente escuta muito, que água com limão emagrece. Gente, olha, Não, eu sei, mas mas é interessante de falar porque eu acho sensacional. Né? Vou falar uma cena que eu presenciei, ninguém me contou. Eu cheguei no salão pra fazer a unha, um dia a manicure falou assim, nossa, eu tô fazendo, não era a água com limão, mas eu tô fazendo um chá. Gente, era um chá que quando ela começou a descrever, eu falei, é o fel pra tomar, deve ter gosto de veneno o negócio. Era boldo, misturado com não sei, só coisa amarga, né? Não vou dizer ruim, pode ser bom pra saúde, mas era amargo. Sem brincadeira, ela falou, tô tomando 2 xícaras por dia porque eu preciso emagrecer. Enquanto eu fazia a unha, chegou a mulher vendendo aquelas balas de coco, que é o coco com caramelo por fora. E ela comprou 3 balas de coco. E eu olhei pra ela e falei assim, querida, pra que tomar o chá ruim? Era berinjela com boldo, ela tava fazendo um mix do demônio. E eu falei pra ela, pra que tomar um negócio se você vai comer 3 balas de coco? Não adianta, pode parar o chá, não precisa nem tomar. Então assim, a água com limão, como ela melhora o aspecto ácido básico, ela é um auxiliador também. Ela melhora no bem-estar, ela ajuda essa questão do processo digestório, né? Então assim, tem um benefício, mas não é que ela emagrece. É a mesma coisa, que aí você que vai me dizer, né? A pessoa que fala assim, eu vou andar no Parque do Ibirapuera e me enrolo no Magipac. Passo papel filme pra suar bastante, porque a pessoa acha que vai derreter aquela gordura corporal embrulhando no papel de plástico. Não, isso também, não façam isso, gente. Teve a fase, gente, eu lembro de ver o povo passando Magipac na barriga. Saco de lixo, saco de né? lixo, exatamente. A gente tá perdendo água, na verdade. Exatamente. Né? Então, desincha por perda de água mais momentânea. Depois você bebe água e vai voltar recuperar tudo. É a mesma coisa. A água com limão não vai fazer o milagre da operação da perda de peso, gente. Não, infelizmente, não vai resolver. Gente, quero agradecer a participação de vocês. Muitas perguntas. Foi ótimo. Espero que a gente tenha respondido a maior parte delas, pelo menos, né? Eu vou colocar aqui de novo o meu Instagram. A Vilma tá falando aqui, vamos encerrar com essa daqui, ó. Tomei Amora quando entrei na menopausa durante 6 anos. Tá. E entrei na menopausa com 32 anos. Gente, é super novinha. Né? Muito nova, né? Então, a Amora ajuda bastante em vários sintomas, né? Assim, ó, basicamente, assim, não sei se foi o que ela fez, mas principalmente o chá da folha de Amora ajuda bastante nessa questão dos fogachos, alguns sintomas, essa questão principalmente dos calorões de madrugada, ajuda. Não é para todo mundo, porque isso depende muito da predisposição de cada um, mas que ajuda, é uma verdade, assim. A gente tem até produtos de farmácia indicados para menopausa à base de fitoterápicos, de ervas, de produtos assim, para melhorar o sintoma, que no começo
Às vezes, quando a mulher tá naquela fase de transição do climatério para menopausa, que não baixou tanto progesterona, estrógeno e tudo mais, suprem perfeitamente os sintomas, assim, melhora bastante. Maravilha. Gente, vocês gostaram? Espero que sim, gostei muito desse papo, sempre aprendo bastante aqui sobre alimentação, também é um assunto que me interessa bastante. Gosto muito. É uma delícia! Tô sendo tratada aqui, vamos ver o meu antes e depois. Eu dei uma escorregada porque eu fui pro Ceará no meio do caminho, então eu saí um pouquinho da dieta, eu vou voltar agora, né? Que a vida é assim, né? Gente, é um processo. É um processo. É um processo. A gente tem que se cuidar pra sempre, né? Exatamente, gente. Cuidado. E olha, eu que tenho filhos jovens assim, eu falo pra eles, gente, até cuidado financeiro. Começa agora, começa com vocês com 20 anos. Não deixa pra ter esse cuidado com 50, é a mesma coisa saúde, né? Ao mesmo tempo que tarde é melhor do que nunca, né? Então, assim, se eu vou começar com 50 e não comecei com 30, tudo bem. Mas não deixem de se cuidar, porque também tem uma coisa, né, Érica? O que eu vejo, as pessoas estão vivendo muitos anos. O que difere é a qualidade de vida. Né? Exatamente. Bom, gente, a gente colocou aqui o endereço, a doutora colocou o endereço dela aqui para vocês seguirem, para saber mais dicas, mais informação. Quem quiser fazer uma consulta, ela tá aqui em São Paulo, ela tem esse programa online para quem quiser saber também. Para quem for de fora. E eu atendo aqui em São Paulo, atendo em Campinas, atendo online para Porto Alegre, né? Mas o online, gente, acabou me levando até atendi muita gente até do exterior, né? Isso Foi aí. uma possibilidade. Muito bom, então muito obrigada pela participação. Obrigada. Semana que vem eu tô de volta quarta-feira e a gente vai falar sobre linhas da testa e da glabela, tá? Testa lisa sem botox. Espero vocês quarta-feira que vem, dia 29 de setembro, às 20 horas. Um beijão, gente. Beijo, tchau. Tchau.